Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Na semana passada nós iniciamos a análise deste texto, dessa porção do livro de Atos, e nós aprendemos ali sobre aquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, naquele período de 40 dias em que Cristo esteve com eles, já ressurreto, depois da sua morte e ressurreição. Uma pergunta que eu coloquei como título, a pergunta do milhão, por conta da sua importância, por conta da sua relevância. É sem dúvida uma pergunta que todo cristão desejaria conhecer a resposta. Quando, Senhor, tu virás restaurar este reino? Quem não gostaria de saber a data da consumação? Senhor, nos diga o dia, por favor. Eu quero marcar no meu calendário qual é o dia do seu retorno. Nós queremos saber disso. Qual é a data que o Senhor voltará para reinar neste mundo? Essa é basicamente a pergunta que os discípulos fazem a Cristo. E aí então, depois de analisar todo o questionamento, nós passamos para ver a resposta que Jesus entrega a eles. Cristo diz que não cabe aos discípulos conhecer o tempo. Não cabe aos discípulos saber a data da restauração. Que essa não deve ser uma preocupação deles. No tempo determinado pelo Pai, tudo aquilo que já foi profetizado, revelado acerca do reino do Messias, um dia será consumado, um dia vai acontecer. Não se preocupem sobre a data, apenas saibam que em algum momento isso vai ser consumado. Não se preocupem com isso. E aí então nós nos damos conta de que talvez não seja a resposta que nós gostaríamos de receber, e provavelmente era a resposta que os discípulos gostariam de ter. Jesus não deu a data. Se nós hoje, e se os discípulos naquele momento não têm e não tiveram todas as respostas para todas as coisas, assim como nós muitas vezes não sabemos responder muitas coisas, não sabemos tudo acerca de todas as coisas que ocorrem na nossa própria vida. Porque uns prosperam mais que outros, porque uns sofrem mais do que outros, nós não sabemos. Tem certas respostas que nós não temos, Deus não nos dá. E isso, irmãos, significa que nós não precisamos saber de algumas coisas. Existem certas coisas que Deus mantém encobertas, mantém ocultas a nós. E se Deus faz isso, nós devemos apenas confiar, crer que isso é por nosso próprio bem. Quem não gostaria de ter a data da consumação? Todos nós. Mas se Deus não nos deu, isso é para o nosso bem. É melhor assim. É melhor que a gente não saiba sobre essa data. Então, saber o tempo, saber antecipadamente quando será o fim deste período da história que hoje vivemos, a data da consumação do reino neste mundo, nós podemos crer que certamente se soubéssemos disso, de alguma forma essa informação nos atrapalharia no tempo presente. Seria um obstáculo para nós. Então é como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos naquele momento: olha, não se preocupem sobre quando a consumação vai acontecer. Foquem apenas naquilo que importa neste momento, que é a missão que vocês terão a partir de agora. É somente isso que deve ocupar os vossos pensamentos. O foco na missão. Então os discípulos daqui por diante, aqui eu falo desse momento histórico de Atos 2, eles teriam que neste momento em diante encarar uma nova realidade. Esses homens, nós veremos uma transformação daquilo que eles foram lá no Evangelho de Mateus, que nós acompanhamos, para aquilo que eles se tornarão agora em Atos. Então eles saem daquela sombra da figura do Messias presente e eles se tornam ali os protagonistas da história cristã. Sai a presença física de Jesus,
entra agora a presença do Espírito Santo atuando por meio desses homens, atuando por meio dos discípulos. Os discípulos passariam, a partir deste momento, a ser verdadeiros soldados do exército de Cristo. Eles passariam a enfrentar batalhas pelo progresso do Evangelho neste mundo. Só que antes de iniciar essa nova fase, os discípulos eles precisariam receber algumas instruções acerca do que aconteceria. Eles vão agora, através do verso 8 nós veremos, receber de Cristo informações acerca de como eles seriam capazes de lutar essa batalha. Eles teriam agora clareza acerca de qual é a missão deles a partir deste momento. E também eles receberiam instruções sobre o local geográfico onde eles teriam que travar essas batalhas em favor do Evangelho. E aí em uma guerra, eu estou usando muito esses termos de exército, batalha, guerra. E uma guerra, um dos fatores decisivos sobre quem vencerá diz respeito à força do exército, ao poderio militar, às armas que eles possuem para lutar. Imagine dois exércitos, um apenas possui espadas, o outro possui armas modernas. Qual seria um fator determinante na vitória da batalha? Às vezes, muito menos soldados com poderio militar é mais forte do que uma enormidade de pessoas com poucas armas. Então, as armas fazem diferença. Se um exército ele é bem equipado, vai ter mais chance de vitória. E não é diferente com esse exército de Cristo. E aí no versículo 8 de Atos 1 aqui, ele nos diz que os discípulos agora são instruídos por parte de Jesus acerca da sua capacitação. O que eles receberiam agora como arma para lutar essa batalha pelo Evangelho? O verso 8 ele diz ali: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aqui nós vamos iniciar a análise do texto com aquela regrinha básica da interpretação bíblica, que é interpretar o texto dentro do seu contexto. Por isso nós temos que relembrar o momento de transição que os discípulos estão vivendo nesse momento da história da igreja. Nós não podemos olhar para os discípulos ali e pensar na nossa realidade atual. Não, eles estão vivendo um momento ímpar, singular da história da igreja. Vamos recapitular um pouco da história. Esses homens aqui que recebem essas instruções, eles seguiram o Messias, uma pessoa que dizia ser o rei de Israel, que cumpria com todos os requisitos proféticos, ou seja, aquilo que a profecia dizia que seriam os sinais da vinda do Messias se cumpriam naquele homem que eles estavam seguindo. Tudo se cumpria e direcionava para que ele era realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse mesmo rei Messias, ele não cumpria com as expectativas do povo judeu. Expectativas irreais, conforme nós vimos ao longo do Evangelho de Mateus. O povo judeu, ele esperava um Messias que era um grande líder militar, um grande líder político, que a sua principal tarefa era libertar o povo judeu das mãos do Império Romano. Eles não queriam simplesmente se submeter a um Messias que é um servo e sofredor. Então o Messias foi rejeitado pelo seu próprio povo. Os líderes religiosos, aqueles homens que eram os responsáveis por guiar a nação de Israel até o verdadeiro Messias, eles faziam o oposto disso. Eles conduziram aquele povo para um clamor que dizia: crucifica-o, mate esse homem. E aí, por consequência de de tudo que foi feito e produzido ali pelos religiosos, influenciando as pessoas, Jesus foi morto. E aí então dias de trevas e pavor ocuparam a mente dos discípulos. Jesus morreu. Mas aí aconteceu algo que o Messias mesmo já havia dito várias vezes. No terceiro dia, Cristo vence a morte. E aí nem mesmo a sepultura pôde deter aquele rei Messias. E é nesse momento que nós saímos dos evangelhos e entramos em Atos.
Cristo agora se encontra novamente com os discípulos, só que em um novo estado. Nós temos agora Cristo ressurreto. E ele passa ali 40 dias ensinando todas as coisas relacionadas ao reino de Deus para eles, incluindo a promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. E disso surge a pergunta do verso 6. Os discípulos pensaram: se agora vai acontecer o derramamento do Espírito, se é neste momento, então chegou a hora da restauração. E nós falamos bastante sobre isso na semana passada, né, irmãos? Se você não pôde ver a pregação, escute ela lá, porque fala muito sobre isso, das profecias que falavam do derramamento e da restauração do reino. Essa é a lógica na mente deles, né? Se chegou o derramamento, chegou a restauração. Será agora a consumação? Será neste momento em que tu, Jesus, assumirá o trono de Davi? Então nós vemos neste momento os discípulos de um período que eles saem da tristeza e do medo, aqueles momentos nos 3 dias de escuridão, de Cristo morreu, e agora eles passam para a euforia, para a esperança. Chegou a hora. Agora o rei reinará. Só que agora eles vão começar a entender que um novo período se inicia até a consumação. Isso não estava nas profecias, isso é um mistério que muitas vezes Paulo vem e fala sobre mistério no Novo Testamento. Este período da história que nós vivemos, entre a ressurreição e o retorno, o período da igreja. O que os discípulos vão começar a aprender é que uma verdadeira guerra vai começar a ser travada. E eles são os primeiros soldados de um verdadeiro exército que começaria a ser recrutado nesta nova fase do plano da redenção. E aí, como todo bom exército, antes de partir para a batalha, eles precisam estar devidamente equipados. Como eu falei, o poder de fogo do exército é parte fundamental no sucesso da batalha. E não será diferente aqui, neste caso. Nos versículos 4 e 5 ali, Jesus já havia dado, a instrução. Não se afastem de Jerusalém, o que diz o texto, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus está dizendo que a capacitação para a missão, essa missão que os aguarda, não virá deles mesmos. Jesus, ele não escolheu os homens mais capacitados do seu tempo. Cristo não decidiu chamar para ser aluno dele os melhores estudantes das escolas rabínicas. Pelo contrário, Jesus ele vai lá e chama homens simples, alguns pescadores. Ele chama lá um rejeitado cobrador de impostos. Certamente, se nós olhássemos para o grupo dos discípulos, dos apóstolos, não seria a nossa escolha. Se nós fôssemos recrutar pessoas para o nosso exército de Cristo, nós não escolheríamos esses homens. E aí a gente lembra de uma frase que é bem comum e que talvez você já deve ter escutado no meio evangélico. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é exatamente isso que ocorre, irmãos. É exatamente isso que ocorreria com estes homens. Eles seriam capacitados. Eles receberiam um poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. E é somente depois disso que eles estariam prontos para seguir em frente. Enquanto não tem o Espírito, Deus diz: esperem. Esperem, porque dentro de poucos dias vocês vão ser capacitados para sair. Se você sair antes, derrota na certa. Vocês não têm condição de fazer isso sozinhos. Vocês precisam do poder de Deus na vida de vocês. E é exatamente isso que Paulo, por exemplo, ele reforça lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 26 a 29, ele vai dizer assim: irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado, a missão cristã, ele está falando aqui.
Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ele diz assim, para ter muito claro de que tudo isso é possível por causa de Deus. Não é você que é capaz, não sou eu que sou capaz. É Deus quem nos capacita a fazer as nossas tarefas, a cumprir com o nosso papel na nossa missão cristã. Do contrário, em algum momento eu diria, não, mas nós só tivemos sucesso porque eu sou uma pessoa muito especial. Não, a igreja ela só está prosperando, só está crescendo porque, nossa, o pastor é um cara muito bom, muito legal. Não. Se Deus não está na frente da obra, capacitando e produzindo poder em nós não conseguimos nada. E jamais conseguiríamos nada. É isso que diz o texto. Porque do contrário, o homem no seu orgulho pecaminoso sempre diria, não, mas fui eu que fiz. Não, mas essa é uma obra minha. Não é uma obra nossa. Nunca foi nada sobre nós neste mundo. É tudo sobre Deus, a sua glória e o seu poder. E é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Muito. A razão para o derramamento do Espírito não foi dar aos apóstolos ali um momento de êxtase espiritual. Não foi ali dar aos apóstolos um momento sentimental para que eles pudessem sentir o fogo do Espírito que veio sobre eles. Não. O objetivo é a capacitação dos homens de Deus para o trabalho cristão. Esse é o objetivo do Espírito. Então, aplicando isso para as nossas vidas, irmãos, para nós, discípulos do tempo presente, é vital aqui a gente entender que nós estamos em um campo de batalha. Nós não estamos em um passeio, num jardim florido. Nós estamos no meio de uma guerra. Existe uma guerra sendo travada neste mundo. E todo cristão, ele é uma espécie de soldado. Um soldado de Cristo. E se nós somos parte deste exército de Deus, nós precisamos primeiro entender que guerra é essa que existe. Que guerra é essa que está ocorrendo e que muitas vezes escapa aos meus olhos? Eu não estou percebendo guerra nenhuma. Não vi ninguém morrendo do meu lado. Irmãos, nós vivemos em um mundo que está em plena rebelião contra Deus. Este é o mundo da queda. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, aquele que governa, o espírito que opera no tempo presente, é o espírito do anticristo, ou seja, anticristão. A mentalidade é a mentalidade de Satanás, aquele que é, por definição, o inimigo de Deus. De tal forma, irmãos, que todos aqueles que estão juntos ao mundo, e que não estão unidos a Cristo, e aqui eu falo unido pessoalmente, num relacionamento com Cristo, a Bíblia diz que essas pessoas, mesmo que inconscientemente, elas estão em severa oposição contra o próprio Deus. Ao ponto da Bíblia afirmar claramente que quem mantém uma amizade, um amor, um apego com as coisas deste mundo, está em um estado de inimizade contra o próprio Criador. Isso é algo terrível, irmãos. Não importa o quão boa a pessoa se ache, se ela não está unida a Cristo, e aqui eu não falo simplesmente alguém que diz, eu creio em Jesus, é estar em um relacionamento de discipulado. O que é um relacionamento de discipulado com Cristo? É alguém que quer aprender dele, que busca nas palavras de Cristo direcionamento, que submete a sua vida
aquilo que Cristo ensina. Isso é discipulado cristão. Se alguém não vive desta forma, a Bíblia diz, olha, você é um inimigo de Deus. É diferente de ser inimigo do seu vizinho, que você não gosta muito. Você é inimigo do Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. Só que nada é tão ruim que não possa piorar um pouco neste mundo. A palavra de Deus também nos diz que parte desta guerra ocorre dentro de nós mesmos. E talvez esse seja o maior campo de batalha e a guerra mais difícil que será travada por nós. A Bíblia diz que nós possuímos um coração rebelde, que existe dentro de nós, mesmo os crentes, uma constante guerra do espírito e a carne. De tal forma que eu preciso me manter em permanente vigilância. Vigie. Dia e noite. Porque do contrário, você será regularmente derrotado pelo seu próprio coração e sentimento enganoso. O pecado ele fez um estrago tão grande em nós, que em vários momentos eu serei pego com pensamentos, com desejos, com ambições que em nada lembram uma pessoa que teme a Deus. Essa é a realidade. Irmão, se você vasculhar o seu coração, você virá, o pastor falou uma verdade agora. Porque diariamente me vêm pensamentos, me vêm desejos, me vêm emoções que não parece nem que eu sou crente. É o que a Bíblia diz. Existe essa guerra espiritual dentro de nós. E eu não sei nem como enfatizar mais isso, irmão, mas eu quero chamar ainda mais a sua atenção aqui. Porque eu não quero jamais deixar alguém confortável nas suas incoerências. Eu não quero nunca que ninguém fique confortável ao ponto de se tornar uma pessoa religiosa, que acha que fazer algumas coisas é suficiente. Porque o nosso raciocínio, irmãos, ele é completamente corrompido pelo pecado. De tal forma que um cristão, ele pode tranquilamente, como aconteceu agora, semana passada, no Réveillon, por exemplo. O cristão, ele pode tranquilamente celebrar aquela festa de noite, né, como é a tradição do nosso país, na madrugada. Fazer as orações, porque um cristão ele vai orar sempre nesse dia, e dizer lá, Senhor, abençoe este meu ano, Senhor. Por favor, Pai, eu clamo a Ti, abençoe o meu 2023. E ficar lá até altas horas celebrando o novo ano. Mas no primeiro dia do próprio ano que se inicia, ele decide simplesmente não congregar. Ele decide não vou ao culto, ao ápice da adoração cristã. Sabe qual que deve ser a nossa oração no dia 31 de dezembro? Senhor, durante este ano, não me trate com a mesma consideração que eu trato a Ti. Senhor, durante este ano, não me dá aquilo que eu mereço. Porque se você me der o que eu mereço, eu estou perdido. Senhor, não me trate com o mesmo desprezo que eu trato muitas vezes a sua própria palavra, o culto e todas as coisas relacionadas a Ti. Irmãos, eu não falo isso aqui para me colocar numa posição superior. Pastor, eu tenho que estar aqui no domingo. Eu não falharia neste ponto. É minha função aqui como pastor. Eu só quero que você entenda o quão sério é essa guerra que nós estamos envolvidos. E ela começa aqui dentro, irmão, nos fazendo ser incoerentes com as coisas de Deus. E se nós não tivermos a dimensão correta disso, nós certamente seremos enganados por nós mesmos. E aí nós vamos passar a viver uma mera religiosidade, que tão severamente Jesus mesmo condenou. Nós vamos achar que, mas um culto também, se eu faltar, não tem problema. Mas é esse tipo de mentalidade que nos leva a ser incoerente em várias outras coisas. A guerra ela é cruel, irmãos. Ela sempre é, nós temos que entender isso. Mas também, irmãos, nós podemos entender
que Cristo ele não nos deixou aqui em meio a uma batalha sem condições de vencer essas coisas. Nós não podemos nos acostumar com o pensamento, mas isso é tão difícil que eu nunca vou conseguir. É algo impossível alcançar esse padrão que o pastor está dizendo. Se nós pensarmos assim, irmãos, que nós não temos condições de viver em um padrão elevado de santidade, isso é o mesmo que chamar Cristo de mentiroso. Nós estamos dizendo que Deus, Ele mente para nós quando Ele diz que nós devemos ser santo como Ele é santo. Lá em João 16:33, Cristo disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter coragem, porque assim como Ele venceu, nós também podemos vencer. Cristo Ele nos dá poder para isso. Ele nos concede as armas necessárias para termos sucesso na missão. É aquilo que nós chamamos dos meios de graça. Nós temos o seu Espírito. O texto acabou de nos dizer isso. Essa é a nossa maior arma. Nós temos a terceira pessoa da Trindade Divina habitando em nós. O que nós precisamos fazer é buscar ser cheios do Espírito. O Senhor é aquele que concede, mas cabe a nós nos enchermos dele mesmo. Essa é a nossa parte aqui. E aí nós temos que buscar que ele cresça na nossa vida, para que a nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa diminua. Quanto mais Cristo cresce, mais o Espírito está cheio em nós, menos nós damos ouvidos para o nosso próprio coração enganoso e pecaminoso. Como ser cheio do Espírito na prática? Nós temos a palavra de Deus, são os ensinos de Cristo, dos apóstolos, nós temos toda a revelação que nós precisamos. Nós temos a oração, como diz Spurgeon, se um crente não ora, ele está morto. Se o crente não ora, ele está morto. Nós temos também os nossos companheiros de batalha, os nossos irmãos em Cristo, que são muitas vezes instrumentos de Deus para a nossa própria edificação. Muitas vezes nós precisamos do chacoalhão. Nós precisamos ouvir umas verdades, e nós temos que estar dispostos tanto a ouvir quanto a falar. Com o objetivo que? De criticar, de jogar na cara? Não, o objetivo de edificação. Eu quero o meu irmão mais santo. Eu quero ver Cristo moldando as pessoas. Eu quero ver a igreja crescendo em santidade. Eu quero ver diferença. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, falar as verdades bíblicas. Nós precisamos estar constantemente nos recordando, nos relembrando. Tudo isso para que a gente seja capaz de cumprir com perseverança a carreira que nos foi proposta. E esse é o assunto do nosso segundo ponto aqui dessa exposição. Jesus entregou também aqui aos seus discípulos uma missão. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Os discípulos, eles deveriam, portanto, aguardar alguns dias até receber a capacitação do Espírito Santo para somente depois partir em missão. E essa missão, segundo Jesus, consiste em ser uma testemunha de Cristo. Missão esta, irmãos, que foi mais bem detalhada, por exemplo, nos evangelhos. Como no texto que já foi exposto aqui na igreja de Mateus 28, 19 a 20, quando Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então a missão desses soldados do exército de Cristo é extremamente simples. A partir de agora, a tarefa deles não é se preocupar com a data da consumação. Eles não deveriam se preocupar com isso. Quando o reino será restaurado? Eles não deveriam nem ficar ansiosos por conta disso. Tudo vai acontecer no tempo certo. E enquanto eles aguardam a consumação que virá, eles não sabem quando, mas virá, o que eles precisam fazer? Falar de tudo aqueles que eles viram com seus próprios olhos e tudo aquilo que eles ouviram de Cristo
com os seus próprios ouvidos, ser uma testemunha de Jesus. E aí então, cheios do Espírito, eles poderiam testemunhar. Fazer algo extremamente simples. Falar as coisas que eles viram e ouviram. Mas eles jamais teriam sucesso sem o poder do Espírito. O testemunho cristão ele só é eficaz quando há também a ação do Espírito Santo. Uma ação conjunta. Poder que vem do alto e a pregação fiel dos fatos acerca de Jesus. Através disso, eles seriam capazes de discipular pessoas e ensiná-los na doutrina cristã. A sequência, então, os novos discípulos que entrariam, a partir desses primeiros que começaram a história da igreja, eles não se tornariam novas testemunhas, os novos discípulos. Por quê? Porque eles não viram e não ouviram com seus próprios olhos e ouvidos. Que se tornariam essas pessoas, eles se tornariam pregadores de uma mensagem. Pregadores de uma boa notícia. Uma boa notícia para o homem em pecado. Eles se tornariam, então, proclamadores do evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. E esse é o motivo pelo qual Cristo ele subiu aos céus, texto que nós veremos na próxima pregação, e deixou os seus discípulos neste mundo, para produzir um novo tempo na história da redenção. Os alicerces de algo novo estão sendo produzidos neste momento, no texto de Atos 1 e 8. Os alicerces estão sendo lançados para algo que aconteceria a partir de agora. E aí nós vamos aqui ao longo das exposições em Atos acompanhar este novo momento, essa nova instituição que nascerá por meio dos apóstolos. Nós vamos acompanhar o nascimento da igreja desde a sua fundação, desde a base até a colocação dos primeiros tijolinhos ali, essa maravilhosa construção do Senhor. Mas eu fico aqui imaginando, fiquei imaginando por bastante tempo essa semana, as inúmeras perguntas que esses discípulos deveriam ter em mente, ou até ter feito a Jesus neste momento histórico, porque tudo vai mudar para eles a partir de agora, muitas dúvidas. Então eles têm, tudo, conforme eu falei, morreu o Messias, ressuscitou, aí eles recebem a informação de que não é agora, que algo vai acontecer. Jesus está sendo assunto ao céu, nesse mesmo texto que nós vamos acompanhar na semana que vem. Quantas coisas não deveriam se passar na mente desses homens para saber o que vai acontecer agora? Quais são os próximos passos? Assim como nós, muitas vezes, a nossa caminhada cristã, nos perguntamos muitas coisas. Eu seguido me pergunto, por que será que Jesus não nos redime? Não tira o pecado da nossa vida no momento da conversão? Por que, Senhor? Era mais fácil, No dia da conversão, transforma o nosso coração que não peque mais. Por que nós temos que continuar lutando e fracassando diariamente em nossos pecados? Por que Deus simplesmente não nos leva daqui e nos traz de volta só na consumação? Nos deixa lá numa área VIP, aguardando os anos passarem até que a gente volte com Ele. Por quê, Eu não sei as respostas, irmão? Eu nunca consigo chegar nas respostas quando eu fico me perguntando. Só gera mais perguntas, A verdade, irmãos, é que se nós permanecemos neste mundo, certamente existe um propósito para isso. É a conclusão que eu chego. Esse tempo até estava... Agora eu vou sair longe, daquela digressão. Eu lembrei de um questionamento que estava me fazendo. Em relação ao pecado, Por que Deus fez este mundo, criou o homem, sabendo que ele iria pecar, Sabendo. Deus vai lá e montou o cenário, botou o homem no jardim, botou a serpente lá, deu ao homem o livre-arbítrio, a capacidade de querer pecar ou não querer pecar. Qual é a chance disso dar certo? Por que Deus não faz de uma vez o homem reto, impecável, Por que Deus não fez assim? Mas eu estava pensando, um dos atributos que a gente mais fala aqui na igreja, os atributos de Deus, que é a graça. Nosso Deus é um Deus gracioso.
A gente pode saber disso. Deus poderia, antes da criação, falar aos seus seres criados, ou, olha, eu sou um Deus gracioso. Mas como é que a gente conheceria a graça se não fosse assim? Talvez ninguém nunca soubesse que Deus é um Deus de graça, se o plano não seguisse este caminho, né? Então, nas minhas loucuras, foi por aí que eu andei, né? Eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Um Deus perfeito, o Deus que nós seguimos da Bíblia, Ele não faz as coisas ao acaso. Então, se nós permanecemos neste mundo nesse estado de guerra, Ele tem um propósito para isso. Nós temos uma missão a realizar no tempo presente. Nós temos. E todos nós, mesmo os descrentes, eles vão buscar um propósito na sua vida. O propósito é mesmo que missão. O ser humano ele foi criado com um propósito. Se você ler os antigos catecismos, né, os tradicionais, você vai lá que é a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O catecismo menor de Westminster, você vai ler lá que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Há propósito na humanidade. Só que o homem pecador rebelde, ele se afasta do propósito. O propósito de ser e de existir de Deus. E aí ele vai buscar outras coisas para substituir o propósito original pelo qual foi criado. E ele não quer mais submeter aquele propósito. Mas aí Cristo vem e nos redime. Nos redime em Cristo. E aí em Cristo nós podemos voltar a glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E de forma prática, como eu glorifico a Deus? Por meio de cumprir com a missão que Cristo me confiou. Dar as boas novas a este mundo. Entregar a mensagem de que o Cordeiro foi morto e ele está disponível a todos aqueles que creem. Essa é a nossa missão como cristão, como discípulos de Jesus neste mundo. Todo o resto na nossa vida deve, ou pelo menos deveria, ser secundário a isso, a essa missão. Todo o resto em nossa vida deve ser alinhado a este propósito maior. E mais uma vez, irmãos, nós temos que estar cientes de que tudo vai cooperar para a gente falhar na missão. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Nós seremos esmagados por um mundo que vai nos bombardear com coisas a nos distrair da nossa missão. O nosso coração vai constantemente nos fazer sentir paixões por uma infinidade de coisas sem nenhum valor eterno. De tal forma que quando menos dermos conta, nós vamos estar completamente comprometidos, envolvidos, colocando a nossa energia em coisas que não têm nada a ver com o nosso propósito como cristãos. Nos dedicando, amando, tendo paixões por coisas que não têm relação nenhuma com o nosso propósito neste mundo. Por isso eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que cuidar os meus passos. Eu tenho que ser cuidadoso em definir as minhas prioridades. Um exemplo bem prático e simples. Quando nós pensamos na educação dos nossos filhos. A igreja, graças a Deus, é uma igreja fértil, né? Várias crianças pequenas, vários bebês, várias jovens, crianças, enfim. Quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, por qual motivo todo pai, e eu tenho certeza que quem é pai que tem esse mesmo desejo de dar a melhor educação possível a eles. Para que eles tenham o melhor emprego possível? Para que eles tenham a melhor remuneração possível? Será que esse é o desejo? Se for, está errado, irmãos. O objetivo de um pai, ao dar a melhor educação possível, é fazer com que os seus filhos sejam capazes, cada vez mais, de conhecer o nosso Deus que se revela por um livro. Para que eles possam ser capazes de defender intelectualmente a sua fé e debater com coerência e bons argumentos em um mundo que cada vez mais coloca sobre os crentes o título de ignorantes.
para que o mundo conheça jovens que submetem as suas carreiras ao senhorio de Cristo. Para que um dia o mundo possa conhecer médicos cristãos, advogados cristãos, cientistas cristãos, psicólogos cristãos, engenheiros cristãos, professores cristãos, que submetem a sua carreira ao cristianismo. Esse deve ser o nosso objetivo como pais. Quando eu defino a minha própria agenda de prioridades da semana, meus compromissos, que lugar Deus ocupa neles? Será que eu tenho guardado tempo para usar os meios de graça que eu falei anteriormente? Será que a minha semana reflete a semana de uma pessoa que possui como prioridade as coisas que têm valor eterno? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Quando eu defino a maneira como eu uso os recursos que Deus tem me dado por meio do trabalho, o valor que eu invisto no reino, proclama sem palavras a minha prioridade? Será que a maneira como eu administro os meus recursos mostra que a minha prioridade é a missão que Cristo me confiou? Eu reforço, irmãos, como sempre eu vou reforçar. Cumprir com esses pontos, sabe? Fazer certo essas coisas. Olhar para isso e dizer, nossa, mas eu tenho feito isso, pastor. Eu acho que a minha agenda de prioridades está certa. Eu tenho investido o máximo que eu posso. Tem sido sacrificial o meu investimento financeiro no reino. Eu tenho usado os recursos que Deus tem me dado em favor do evangelho neste mundo. E a pessoa olha e diz, não, está tudo certo. Mas ela acha que fazer isso é suficiente. Daí ela se acha, pô, acho que eu sou salvo, né? Porque eu tenho feito essas coisas. Isso é errado. Eu faço como gratidão a salvação que eu recebi, sabendo que só depende dele. Só que outro erro também que eu posso cometer, oposto a esse, é pensar, mas eu nunca vou atingir esse padrão. Eu nunca vou conseguir. E olhando para o lado aqui, o meu irmão está no estado pior que eu. Então nós temos os dois casos. Eu posso fazer tudo certinho e perder a salvação porque eu deposito a minha fé em mim mesmo, naquilo que eu estou fazendo. Só que do outro lado, eu posso falhar em todos esses pontos e ainda ser salvo, porque a minha fé estava colocada no lugar certo. Porque eu sou salvo por Cristo, somente por Ele. Isso tem que estar sempre claro. A salvação não depende daquilo que nós fazemos, depende daquilo que Cristo fez por nós. Mas que tragédia é, irmãos, sermos crentes que não geram frutos. Crentes que não acrescentam em nada para o reino de Deus nesse tempo. De tal forma, irmãos, que em algum momento nós vamos nos questionar. Vamos nos questionar como Tiago questionou no seu livro, na sua carta. Ele questionou diante de uma fé sem obras. Será que eu sou crente mesmo? Será que é possível um crente viver sem frutos? Será que Deus permitiria isso acontecer? Será que o Espírito Santo não vai fazer nada para mudar minha vida? É possível uma árvore restaurada não dar frutos? Nós temos que ser muito cuidadosos, irmão, porque nós podemos nos enganar dos dois lados. E no final das contas, é a perseverança na missão, o nosso compromisso pessoal de seguir os passos de Cristo. Seguirei o meu bom mestre. Eu tenho muito medo toda vez que eu canto esse cântico. Seguirei o meu bom mestre, onde quer que for eu irei. Onde me mandar eu irei. Senhor, me ajude. Porque muitas vezes eu não sei se eu seguirei o meu bom mestre. Mas é a perseverança em continuar, mesmo reconhecendo as suas imperfeições, em um compromisso com Cristo, que nos dá uma firme segurança de que o Espírito Santo está operando ali. O problema é quando não há nada. Quando só há justificação. A justificação que eu digo pessoal, né? Você sempre se justificando os próprios erros.
sempre tendo uma desculpa. Cristo nos deu as armas, nos deu a missão. Nos diz o que nós devemos fazer, está revelado. Nos diz quais são as prioridades do tempo presente. E nós precisamos lutar para colocá-las em nossa vida. Terceiro ponto que eu quero abordar aqui, irmãos, com base no texto, diz respeito ao local onde a guerra está sendo travada. Em uma guerra, ela sempre existe também o lugar onde ela ocorre. O campo em que a batalha é travada. E é isso que nós veremos agora, a questão geográfica. O local em que a missão deve ser cumprida. Mas vocês receberão poder, diz o texto, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, de acordo com Cristo, depois de eles receberem a capacitação do Espírito Santo, os discípulos deveriam partir e cumprir com a sua missão em que lugar? O texto ele vai dizer ali em Jerusalém, em toda a Judéia, que era o local onde viviam a maior parte dos judeus daquele tempo, em Samaria, o local que era habitado pelos samaritanos, um povo que sempre teve conflito ali com os judeus, e os confins da terra. Isso significa alcançar os gentios, todos aqueles que não são descendentes de Israel. E aí, se a gente pensar, será que os apóstolos aqui, os discípulos de Atos, eles tiveram sucesso na sua missão? Claro que sim. Nós vamos ver no decorrer do livro de Atos. Cheios do Espírito, eles seguiram e começaram a proclamar as boas novas em Jerusalém. Depois, eles passaram a pregar nas regiões da Judéia e Samaria, até que finalmente eles chegaram em Roma. E Roma, irmãos, era como, sabe uma roda de bicicleta, né? Você tem o centro e vários raios. Roma era assim, né? Tinha Roma e todas as estradas que existiam lá ligavam aos confins da terra, ao mundo conhecido daquele tempo. Então, os apóstolos, os discípulos, eles chegaram até os confins da terra daquele tempo. Eles levaram o evangelho até onde eles foram capazes naquele momento. E aí, quando a gente fala isso de maneira resumida, pode parecer que só houve sucesso nessa empreitada, né? Nossa, os apóstolos foram perfeitos aqui em cumprir com a missão. Mas não, né, irmãos? Mesmo capacitados, os discípulos eles permaneceram, os apóstolos permaneceram pecadores, como nós. Nós não podemos olhar para esses homens e colocar como pessoas de outra prateleira, né? São diferentes. Não, eles são pecadores como nós e eles possuem o mesmo espírito que há em nós. Não há nada de diferente neles. São homens como nós. E eles tiveram seus problemas. Até que um momento, Deus precisou interferir para que a missão fosse de fato cumprida. Eu nunca mais me esqueci de uma pregação que foi ministrada em um retiro. Poucos aqui provavelmente foram nesse retiro, foi um dos primeiros aqui da nossa igreja, que foi lá em Ivoti. Foi o primeiro pastor dessa igreja, o pastor Antônio Neto, que pregou lá naquele lugar e tinha como tema uma igreja missionária. E ele pregou Atos 1 e 8. E aí o tema da pregação era: quando a igreja não faz Atos 1 e 8, Deus faz Atos 8 e 1. Eu nunca mais me esqueci disso, né? Que ele falou várias vezes sobre esse assunto. E aconteceu isso, irmãos. A missão dos discípulos que Jesus entrega aqui era levar, testemunhar de Cristo para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que o problema, e nós veremos na sequência do livro de Atos, é que os discípulos permaneceram em Jerusalém. Não quiseram sair dali. A igreja começou a crescer naquele lugar e eles permaneceram ali. Eles hesitaram em ir adiante. E aí o que Deus fez? Deus fez Atos 8 e 1. Você pode pular aí em Atos 8 e 1. O texto vai dizer. Atos capítulo 8, verso 1. O texto diz ali: naquele dia, que dia era esse? O dia da morte de Estevão, o dia do primeiro martírio cristão. Neste dia, teve início a uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, todos os discípulos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vocês não vão querer cumprir a missão? Vocês não vão fazer aquilo que eu confiei? Então eu vou fazer vocês irem à força. Tudo tinha um plano, até mesmo a morte de Estevão. Isso aconteceu para que a igreja se espalhasse então
Depois disso, irmãos, a pregação do Evangelho da graça de Deus saiu pelo seu caminho e cumpriu com aquilo que Cristo havia determinado. E parece, queridos, que ao longo da história da igreja cristã, a igreja ela tem uma certa dificuldade quando o assunto é missão. Missões, né? Eu creio que é um pouco natural nós nos envolvermos muito com aquilo que está aqui dentro. Nós acabamos nos acomodando com os nossos relacionamentos na igreja, com o serviço aos nossos irmãos, e nós acabamos deixando de lado aquilo que está fora da igreja. Provavelmente foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. A igreja começou a crescer ali na cidade, entre os judeus. E eles permaneceram ali, cuidando daquelas pessoas, e pararam de olhar para fora. A igreja local, ela constantemente, ou frequentemente, ela esquece disso. E como saída, às vezes, ela prefere terceirizar essa tarefa de fazer missão para fora. Né? Você vai ver constantemente igrejas ajudando financeiramente alguns missionários. Olha, nossa igreja faz missões, mas como que é as missões da sua igreja? Nós auxiliamos o missionário fulano, nós ajudamos uma agência missionária. E assim a igreja acha que está cumprindo com o seu papel, com a missão que Cristo nos entregou. E olha como são as coisas, irmãos. Como Deus é o Deus do acaso. Amém? Não, né? Se alguém dissesse amém, nós ia conversar no final do culto. Deus não é um Deus do acaso, Deus faz tudo com propósito. E justamente hoje, irmãos, na exposição de um texto que fala de missão, nós temos um jovem aqui da igreja. Um jovem da nossa igreja que sentiu o desejo no coração de se desafiar, de proclamar o evangelho em outro lugar. E ele foi hoje em viagem para o norte do nosso país com o objetivo de pregar o evangelho a jovens universitários. Ele vai lá com um grupo de outros jovens para pregar o evangelho nas universidades do norte do país. E aqui eu aproveito a oportunidade, irmãos, para que a igreja esteja orando pelo William. Ele vai passar um pouco mais de 20 dias realizando um trabalho missionário com jovens universitários. Se possível, mande uma mensagem nos próximos dias para ele. Ele vai estar com o celular lá. Mande uma mensagem de encorajamento. Faça isso, sabe? Se você tem o contato dele, mande encorajando, né? Demonstrando que há uma igreja aqui que está orando por ele, por esse trabalho que muitas vezes nós não temos a coragem de fazer. Nós não nos desafiamos a isso. Agora, por outro lado, também pense, queridos, que essa não é uma tarefa especial para pessoas especiais. Para pessoas em particular. Todos nós que seguimos a Cristo, nós temos um chamado missionário. Nós temos que olhar para fora da igreja. Nós temos que olhar para aqueles que estão perdidos e sem esperança. Nós todos fazemos parte dessa guerra nos locais que Deus nos colocou hoje. Não necessariamente nós precisamos ir para o norte do país. Não necessariamente você precisa ir fazer missão na África. Não. Você tem um chamado para fazer missões onde Deus lhe colocou hoje. Cada um de nós cobre uma pequena área geográfica. Cada um de nós está em um lugar onde pode atuar como um missionário cristão. Nós devemos ser um missionário cristão na nossa família, no nosso lar. Quantas pessoas próximas a nós, com vínculo familiar, que talvez ainda nem ouviram uma pregação clara do Evangelho de Cristo. Quantas? Qual a nossa principal missão como pais? Dar o melhor para os nossos filhos? A melhor roupa, a melhor comida, a melhor escola? De que os nossos filhos mais precisam? Eu respondo. Nossos filhos precisam de pais missionários. Pais que expõem constantemente eles ao Evangelho. Precisam de pais que reflitam a Cristo e o amor de Deus nas suas vidas. Como maridos, qual é a nossa principal missão?
É ser como Cristo para as nossas esposas, amando-as de maneira sacrificial e incondicionalmente. Qual o seu papel como esposa? Ser uma auxiliadora idônea, aquela que está sempre ao lado do seu marido, disposta a ajudar de uma maneira respeitosa, santificar o seu lar, como Cristo nos santifica. Qual a nossa missão como membros de uma igreja local? Servir aos nossos irmãos com os dons que o Espírito Santo lhe concedeu e fazer isso sem esperar nada em troca. Assim como Cristo, o Deus que se fez carne, veio ao mundo para nos servir. Qual a nossa missão no mundo? Quando nós estamos lá fora, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas como estudantes, nas escolas, faculdades. Qual a nossa missão lá? Durante o dia, no dia comum das nossas vidas. Nossa missão é ser luz para o mundo, como Cristo é a luz do mundo. Ser diferente de tal forma que as pessoas vão perceber a diferença. E isso muitas vezes vai abrir uma oportunidade para que você proclame de Cristo. Tudo na sua vida deve ter como alvo a missão que Cristo lhe confiou. Esse deve ser sempre o nosso foco. Em todos os casos, o anúncio do Evangelho. A pregação, seja com palavra, seja com ações, porque muitas vezes você não vai poder falar. Muitas vezes o local não permite. Muitas vezes você não tem uma oportunidade. Mas é nesses momentos que o testemunho fala por você. Nunca o contrário, tá, irmãos? Não pense, tem uns que dizem, nós temos que pregar sem palavras. Não, se não houver palavras, não há evangelho. O evangelho é uma mensagem. Ninguém vai conseguir entender o que é pecado e por que Cristo morreu se alguém não falar. Mas o testemunho tem poder para nos ajudar a falar, para abrir portas, para que a pessoa nos escute com mais atenção. Esse é o nosso foco, irmãos. Devemos ser sempre intencionais nisso. Devemos sempre nos esforçar para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos capacitamos. Mais nós nos enchemos dele mesmo, com o objetivo de torná-lo conhecido. E se você é um discípulo de Cristo, se você já se arrependeu do seu pecado, se você já depositou a sua confiança apenas em Jesus para a salvação, então saiba que o Espírito Santo de Deus, esse que nós tanto estamos falando aqui no livro de Atos, ele habita em você. Ele habita em você e tem lhe capacitado com dons espirituais. Você tem um poder, irmão. Um poder que vem do alto. Só que este poder não foi lhe dado para benefício pessoal, como muitos entendem. Esse poder não lhe serve para trazer glórias a você mesmo, para lhe fazer uma pessoa espiritualmente superior. Não. Essa capacitação serve para te auxiliar em cumprir com a missão que Cristo lhe confiou. É para isso que serve. E ajudar na sua tarefa de pregar, de proclamar, de anunciar as boas notícias relacionadas a Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Os dons do Espírito são nos dados para servir uns aos outros. Seja anunciando o Evangelho aos perdidos, seja edificando aqueles que vão sendo alcançados pelo Evangelho e que já estão aqui dentro da sua igreja. Então lembre-se sempre disso, você é um missionário. Talvez Deus não esteja lhe chamando para algo específico, como Deus, por exemplo, tocou no coração do William e despertou esse desejo nele. Mas isso não significa que você não precisa sair para fora da igreja.
Você é um missionário de Cristo no lugar onde você está hoje. Você é luz onde Deus lhe colocou. E você precisa ser essa luz. Portanto, foque na sua missão como cristão. Como eu falei, irmãos, o mundo vai nos esmagar, tentando fazer com que a gente não fale de Cristo. Tentando nos distrair diante dessa missão. A gastar a nossa energia, o nosso tempo, o nosso recurso com coisas que não tem nada a ver com aquilo que Cristo pretende a nós. Mas nós precisamos focar diariamente, nos recordar, nos relembrar de qual é o propósito pelo qual Deus nos coloca aqui. E a minha oração, irmãos, é que a sua maior motivação nesta vida, aquilo que toda manhã você possa acordar e lembrar, que a sua motivação todos os dias seja um dia poder ouvir de Cristo, um dia poder estar na frente dele e ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Você cumpriu com a sua missão. Você foi luz lá. Você foi ferramenta minha. Você foi um servo. Que isso seja a sua motivação, irmãos. Que isso seja. Então, para encerrar, irmãos, eu convido a você a pensar por um instante em quantas pessoas do seu círculo pessoal, familiar, de amizade, que estão em um estado perdido, sem Deus. Pessoas que talvez, e aí você até possa saber disso, nunca ouviram o Evangelho de uma maneira simples e clara. Pessoas que você conhece, pense aí por um instante em alguém da sua família, algum amigo que você sabe que está em estado perdido, que provavelmente nunca tenha escutado o Evangelho. Vou dar um tempinho para você pensar nisso. Agora eu desafio a você, irmãos, a ter um momento de oração. Orar a Deus agora, pedindo por uma oportunidade. Que o Senhor dê a você uma oportunidade de pregação do Evangelho a pelo menos uma dessas pessoas que veio à sua mente. Eu vou dar um minutinho aqui para cada um de nós pensar e orar sobre isso. Senhor, abre uma porta. Muitas vezes eu não enxergo como eu vou poder falar, eu não sei como eu vou abordar esse assunto. Mas eu confio, Senhor, que Tu tens os Teus planos. Então ore aí por um minutinho, peça a Deus para que Ele dê uma oportunidade de pregação a essas pessoas. Pai bondoso, eu não sei, Senhor, quem são todas as pessoas aqui que foram pensadas, que vieram à mente dos nossos irmãos, mas eu tenho a plena certeza de que o Senhor conhece cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe exatamente quem são, e o Senhor sabe toda a história de cada uma dessas pessoas que muitas vezes nós mesmos não conhecemos, mesmo aquelas pessoas mais próximas. O Senhor sabe os pensamentos, as motivações, tudo Tu conheces. Nós agora colocamos cada uma dessas vidas, Senhor, na Tua presença e Te pedimos, Pai, Senhor, dê a nós, cada um de nós, a cada um que pensou sobre isso nessa manhã, uma oportunidade, Pai, de pregação a elas. Que o Senhor proporcione um momento, um tempo, uma ocasião, Senhor, um assunto determinado que a gente possa introduzir o Evangelho nessa conversa e expor de maneira clara o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Peço também, Senhor, que o Senhor nos dê o poder do Espírito prometido aos seus discípulos para que a gente possa pregar com coragem.
para que a gente possa anunciar, Senhor, de maneira clara essa verdade que ela é tão fundamental a todos nós. E que o nosso coração arda em amor por essas pessoas, Senhor, com compaixão realmente, entendendo, Pai, o quanto elas precisam crer nessa mensagem. E por isso também, Senhor, eu peço que o Senhor prepare não apenas o momento, mas também o terreno do coração dessas pessoas. Senhor, abra os olhos espirituais para que a pregação se torne eficaz, porque ela só é eficaz quando o Senhor opera com o Santo Espírito. Possamos, Senhor, cumprir com essa missão que o Senhor nos confiou. Nos ajuda a não vivermos distraídos com as coisas deste mundo, nem amando, Senhor, coisas que não têm valor eterno e nem relação direta com aquilo que o Senhor nos confiou. Nos ajuda nessa tarefa árdua, como o Senhor ajudou os seus discípulos em Atos. E possamos também, Senhor, fazer diferença neste tempo como os apóstolos fizeram no tempo deles. Confiando sempre de que o mesmo Espírito que operou grandes coisas pode operar hoje grandes coisas no nosso meio. E que possamos sempre, Senhor, entender que nada disso é pelos nossos merecimentos, mas tudo, Senhor, é graças à Tua ação bondosa, que um dia mudou o nosso coração a tal ponto que hoje nós aqui nos reunimos em torno da palavra e cremos que o Senhor tem poder para fazer o mesmo com qualquer pessoa. Ninguém é difícil demais a Ti, Senhor. Ninguém é difícil demais, ninguém é inalcançável a Tua mão bondosa. Portanto, estende a Tua mão misericordiosa e graciosa sobre essas pessoas que oramos aqui. Nós também sabemos que tudo o que ocorre de acordo com os Seus bons propósitos, e nós confiamos nos Teus justos decretos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.